No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito que guiou Abraão, Isaque, Israel, os profetas, os verdadeiros profetas, que guiou Davi, que guiou o Senhor Jesus e o sustentou por todos os momentos da sua vida, e que o ressuscitou, esse Espírito venha sobre você, minha amiga, meu amigo ouvinte, para que ele faça o mesmo que fez no passado. Porque não tem outra opção. Não tem outra opção. Não há outra opção. Ou você tem o Espírito de Deus e vive pela fé, vive na fé e vence pela fé, ou você perde. Porque quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não pertence a Jesus. Não pertence. Não sou eu quem... Não é a minha opinião, não. É a palavra de Deus que diz isso. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 8. Não há vida sem o Espírito de Deus. Escute o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ter conhecimentos, você pode ter uma formação acadêmica primorosa, você pode ter o PhD, você pode ter sido formado na maior e melhor universidade do mundo. Mas se você não tem o Espírito de Deus, você não tem vida. Não tem vida. Você vegeta. Porque só o Espírito Santo dá vida. Só o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, dá vitória para os que o têm, os que são possuídos por ele. Então, se você não tem o Espírito de Deus, então não faça outra coisa na vida. Não priorize nada mais na sua vida, a não ser recebê-lo. Porque só depois que você recebe o Espírito Santo, você vai entender a palavra de Deus. Muitas pessoas interpretam a Bíblia de acordo com os seus conhecimentos teológicos, de acordo com a sua inteligência. Mas a interpretação correta da Bíblia só é dada, só é revelada pelo Espírito Santo àqueles que o têm. Receba, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo e seja uma nova criatura. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte.
O Espírito Santo é a essência da vida criada por Deus. É o Espírito Santo quem faz gerar em nós uma nova natureza, a natureza divina, a natureza do Senhor Jesus, a natureza espiritual, a natureza que permanece por toda a eternidade, a natureza de Filho de Deus. Então, o Espírito Santo é quem faz-nos ser uma nova criatura, uma árvore de Deus, como a árvore do jardim do Éden, que era privada, que era uma árvore particular, que Deus não deixou nem o homem tocar. Aquela árvore que estava lá no meio do jardim do Éden representa os filhos de Deus, além de outras representações, como o dízimo ou o dizimista, são as primícias de Deus, são os primogênitos de Deus. Então a árvore da vida é representada pelos filhos de Deus hoje em dia, pelos que têm o Espírito de Deus. Então, quando a árvore é semeada, é plantada pelo Espírito de Deus, é gerada pelo Espírito de Deus, não há quem possa tocá-la, não há quem possa destruí-la. Não há. É como o próprio Senhor Jesus disse: toda a planta que meu Pai não plantar ou não plantou é arrancada e lançada no fogo. Mas aquela que ele plantou, essa permanece para sempre. E Jesus disse também que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 3:10. Toda árvore que não produz bom fruto. Quer dizer, quando Jesus fala, não é uma questão de opinião. Ele não falou isso para ser julgada as suas palavras, para você definir as palavras dele, para achar assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Ele falou, toda árvore que não produz bom fruto é ceifada, é cortada e lançada no fogo. Está escrito isso. Isso é profético. É uma verdade. Se você crê, se você não crê, não importa. Se há quem não creia, se o mundo inteiro não acredita, não importa. Mas essa é a realidade. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mas assim como a árvore, quando é lançada no fogo, e quando está queimando, ela faz barulho, né? Fica tac, tac, é ou não é? Você fica ouvindo só os barulhos. Tac. Se a árvore é um pouco verde, faz mais barulho ainda. Faz mais fumaça e mais barulho. Assim são as árvores que estão no fogo. Estão no fogo. Estão queimando. E quando estão queimando, fazem alarde. É ou não é? Fazem barulho. É ou não é? Fazem fumaça. É ou não é? Agora, por outro lado, Jesus disse também, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore boa produz bons frutos.
assim como toda árvore má produz maus frutos. Então, você que é um bom julgador, um bom crítico, você é uma pessoa que está sempre censurando, criticando, achando isso, achando aquilo, julgue, minha amiga, meu amigo, os frutos. Julgue o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus pelos seus frutos. Qual a árvore nesse mundo que suportaria os ventos, as perseguições, as calúnias, as injúrias, as pedradas, os vendavais, as tempestades, as acusações, os processos criminais, processos civis. E, além disso, ainda assim, sofrer as injustiças, as calúnias de toda a mídia, de todo o mundo, por mais de 26 anos, a igreja vem sofrendo toda a sorte de maledicências. É claro, amiga e amigo ouvinte, é claro que se ela não fosse uma árvore semeada, plantada pelo Espírito de Deus, ela não estaria de pé. Ela já teria corroído, já teria apodrecido, já teria sido queimada, já teria desaparecido. Mas ela, ao contrário da vontade dos seus críticos, dos seus caluniadores, cada vez que alguém se levanta contra essa árvore, a árvore da vida, a árvore de Deus, ela cresce mais, ela desenvolve mais. Porque você há de convir que quem fez Davi foi Golias. Foi Golias. Se Davi não tivesse vencido Golias, que era o homem mais forte, mais resistente, invencível naquela altura, então Davi não seria ninguém. Se Davi vencesse outros soldados, não fez diferença. É ou não é? A Bíblia não fala de Davi ter vencido outros Golias. Não, ele venceu. Ele venceu muita gente. Ele venceu muitos homens. Ele matou muitos homens. Mas não fala. Mas quando se refere a Golias, então há uma história. E hoje nós vemos até filmes desse episódio na vida de Davi. Davi e o gigante, o Golias. Pois bem, Davi venceu. Assim também, minha amiga, meu amigo ouvinte, quem faz com que a Igreja Universal do Reino de Deus cresça e apareça são os seus inimigos. Quanto mais inimigos ela tiver, quanto mais caluniadores, quanto mais lenhadores, pessoas que destroem, que derrubam árvores, quanto mais lenhadores tiverem para tentar destruí-la, mais ela vai se fortalecer, mais ela vai crescer. Porque essa árvore, minha amiga e meu amigo ouvinte, não foi uma ideia do bispo Macedo. Essa árvore não é do bispo Macedo. Essa árvore foi plantada pelo Espírito que está no bispo Macedo, pelo Espírito que estava em Davi, pelo Espírito que estava no Senhor Jesus. Essa árvore, quando foi instituída,
foi para distribuir os seus frutos àquelas pessoas sinceras, que às vezes estão no erro, às vezes vivem no erro, mas por conta de não conhecerem a verdade. Quando elas conhecem a verdade, elas abraçam essa verdade, se entregam a essa verdade e recebem, comem do fruto da árvore e passam a ter vida. Vida não para viver durante 80, 90, 100 anos, não, mas vida para viver toda a eternidade. Então Jesus fala da árvore que produz bons frutos. Esses bons frutos são bons frutos porque são frutos eternos. Mas a árvore má, ela produz frutos maus, que vivem por enquanto, até que um dia darão entrada no inferno e depois serão julgados, depois vão ressuscitar, vão sair do inferno, vão ressuscitar, vão aparecer diante do trono branco e vão ser julgadas, aí sim vão ser julgadas pelo Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus. E aí serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Então, amiga e amigo ouvinte, a nós não cabe julgarmos ninguém, porque é o nosso Deus quem vai julgá-los. Mas nós vivemos nesse mundo para testemunharmos do Espírito que criou essa árvore, a árvore universal do reino de Deus. E tantos são os seus bons frutos que ela está se espalhando cada vez mais por todo o mundo. Por todo o mundo. Então, não há língua, não há costume, não há cultura, não há nação que resista, que impeça esse trabalho de desenvolver, porque ele é feito pelo Espírito de Deus. Jesus disse que toda árvore que dá bom fruto, toda árvore que dá bom fruto permanece. Mas toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E pelos maus frutos se conhece as árvores. Porque quando ela é lançada no fogo, como eu já disse, fica estalando. Se ela está um pouco verde, então faz uma fumaça danada, chama atenção. Chama a atenção de todos que estão ao redor. E também o barulho. Fica tic-tac, tic. Não é verdade? Assim são as árvores que não dão bons frutos e lançadas no fogo. Ficam queimando, 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 queimando. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, e o bacana disso tudo é que quando Jesus fala isso, você pode ler lá em Mateus capítulo 7, do versículo 17 até o versículo 20, Jesus fala, deixa eu repetir aqui, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o trabalho que nós temos executado se conhece pelos frutos. Pelos frutos. Se eu sou enganador, se eu sou falso profeta, ou se eu sou o profeta de Deus, os frutos do meu trabalho falam por mim. Eu não preciso nem me defender
Os meus frutos falam se eu, como árvore, sou boa árvore ou má árvore, pelos meus frutos. Então, as pessoas que me acusam disso, me acusam daquilo e daquilo outro, elas simplesmente não têm como censurar, criticar uma árvore que dá bons frutos. Mas com respeito à árvore que dá mau fruto, aquelas árvores que manifestam os frutos podres, Jesus fala também, logo após o ensinamento sobre as árvores, a árvore boa e a árvore má, Jesus acrescenta, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo. Logo após falar sobre a árvore boa e a árvore má, ele diz no versículo, a partir do capítulo 17, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Faz a vontade do Pai que está nos céus, aquele que tem o Espírito de Deus. Aquele cuja árvore foi plantada, semeada pelo próprio Deus. E ele continua dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós o que praticais a iniquidade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, veja bem que o fruto da árvore não é a cura divina, porque no Espiritismo há pessoas que são curadas. Nas outras doutrinas e religiões, há pessoas que recebem até curas, não é verdade? Nós vemos que há até milagres entre os muçulmanos, que eles dizem que tem entre os judeus, entre os católicos, entre o fulano, beltrano, enfim. Milagres acontecem em toda a terra. É o que Jesus está falando aqui. Naquele dia vão me dizer, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quer dizer, muitos tentarão se justificar com os milagres que aconteceram, digamos, de cura divina, de profecias e de expulsação de demônios. Mas Jesus disse, nunca vos conheci, porque vocês, em outras palavras, praticam a iniquidade. Então, quando um elemento sai da Igreja Universal do Reino de Deus, ele não sai porque ele foi convidado para sair. Ele foi expulso, porque a Igreja Universal não manda ninguém embora. A Igreja Universal do Reino de Deus não manda ninguém embora, a não ser que a pessoa tenha tido má conduta, ou por roubo, ou adultério, prostituição, embriaguez, vícios. Quando pastor, seja bispo, seja esposa de pastor, seja esposa de bispo, seja lá o que for, tem uma conduta que não combina com o seu trabalho, o trabalho espiritual, então ela tem que sair fora. Eu não vou permitir que essa pessoa permaneça conosco. De jeito nenhum. Enquanto
nós estivermos vivos, nós vamos eliminar todos aqueles que tomarem atitudes contrárias à nossa fé. Nós não podemos ter no altar um pastor, um bispo, seja lá o que for, que pregue uma palavra e viva outra. Como é que esse pastor que adulterou, que se prostituiu, vai ter uma palavra de fé para ajudar as pessoas que estão vivendo na prostituição? Que palavra teria eu para uma pessoa que está vivendo no adultério, se eu estou vivendo no adultério, se eu adulterei? Então, a minha palavra seria duvidosa. Eu já não passaria espírito para as pessoas, porque a palavra de Deus é sagradíssima, é santíssima. A palavra de Deus é Deus, em espírito. E se eu falo a palavra de Deus e não pratico, eu sou mentiroso, eu sou enganador. Aí sim, justifica o que eles me acusam. Então, nós não podemos ter no quadro de bispos, pastores, evangelistas, auxiliares, etc., pessoas que tenham um comportamento contrário àquilo que nós cremos, que está escrito na Bíblia Sagrada. Jesus fala aqui: apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a nossa fé. Quem quiser ser a árvore da vida, ter a vida em si próprio, ter o Espírito de Deus, tem que pagar o preço. Tem que sacrificar a sua carne. Tem que sacrificar o seu eu, a sua vontade. Tem que morrer para o mundo. Tem que viver só para Deus, porque a árvore da vida estava no jardim de Deus, não estava no jardim do diabo. Não estava no mundo, estava no jardim de Deus. Então, os que são de Deus estão no jardim de Deus. Os que são do diabo estão no jardim de Satanás. Então, quem está no jardim de Satanás vai dar frutos que vão agradar a Satanás. Mas os que estão vivendo no jardim de Deus dão os frutos de acordo com Deus, com a vontade de Deus. E você, minha amiga, meu amigo ouvinte, qual tem sido o seu fruto? Hein? Não me responda. Responda para si própria ou para Deus. Porque, quanto a mim, eu vou continuar semeando a palavra de Deus para as pessoas sinceras. As pessoas que, apesar de estarem nos seus erros, elas são sinceras. Porque você pode viver no pecado, estar no pecado, mas se você for sincera, então Deus vai fazer de você uma pessoa pura, do mesmo jeito como fez com Raabe, que era prostituta, aliás, era a cafetina, a chefe das prostitutas. Deus a salvou por conta da sua sinceridade e removeu a sujeira da vida dela e fez dela uma santa mulher. Graças a Deus. Um dia passei por grande provação, bastante chorei minha desilusão. Meus dias passavam um vale de dores, onde as aves não cantavam e nem haviam flores. O vento soprava, lá fora chovia, minha alma chorava em cruel agonia. A noite escura desceu sobre mim, uma noite de amargura que pensei não ter fim.
passadas não movem moinhos em minhas pisadas, não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma a paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Às vezes preciso pensar um pouquinho que as rosas tão belas produzem espinhos, porém dão aroma e enfeitam também. Assim mesmo são as provas que nos sobrevêm, as lágrimas tantas que um dia chorei se fizeram em pedras e eu colecionei em pedras preciosas de raro valor que enfeitam hoje em dia meu caminho de amor. Águas passadas não movem moinhos em minhas pisadas, não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma a paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos consagrando os auxiliares meus, as pessoas que têm contribuído com as suas ofertas, especialmente para a programação do rádio. Você sabe que todas as noites eu oro tanto pelos dizimistas como os ofertantes, e também os meus auxiliares do rádio. Porque você sabe que, através do rádio, nós alcançamos as aldeias indígenas, nós alcançamos lugares que não tem televisão, que não tem internet, não tem nada. O máximo que tem é um radinho de pilha. Então, com a programação do rádio, nós chegamos dentro das prisões, nós chegamos nos hospitais, nós chegamos aos lugares mais longínquos, com a mensagem de fé, de salvação para aqueles que estão buscando a verdade. Então, quem me ajuda, naturalmente, está ajudando o reino de Deus a desenvolver, a ser difundido, divulgado. Então, neste domingo, nós estaremos consagrando todo esse pessoal que tem nos ajudado, para Deus abençoar as suas mãos, prosperar as suas mãos. Ele disse, dai e ser-vos-á dado. Então, o segredo da gente receber é quando a gente dá. Quem planta, colhe. Quem planta boa semente, colhe bons frutos. Quem planta sementes ruins, colhe frutos ruins. Tudo depende daquilo que a gente planta. Então, nós temos plantado a palavra de Deus através da rede, aleluia, espalhadas por esse Brasil inteiro, por esse mundo afora. E aquelas pessoas, inclusive internet, aquelas pessoas que têm nos auxiliado, certamente têm uma parte dos frutos dessa colheita que nós fazemos para o reino de Deus. Então, neste domingo, estaremos consagrando essas pessoas em todas as igrejas universal do reino de Deus. Graças a Deus. Olá, Bispo Macedo, meu nome é José.
Quero agradecer ao Senhor pelo livro Orixás, Caboclos e Guias, em que este livro, esta literatura me ajudou muito, porque antes de eu ler, eu era espírita, eu era uma pessoa totalmente problemática, eu era uma pessoa que tinha um vazio dentro de mim, uma pessoa que ouvia vozes, via vultos, uma pessoa que tinha depressão, que na frente de todos era feliz, mas quando estava sozinho chorava, sentia um vazio imenso. Era uma pessoa que não tinha realmente paz. Em um dia que eu cheguei em casa e eu vi este livro, e a partir do momento que eu comecei a ler e vi que a doutrina que eu estava seguindo era uma doutrina que não estava com os ideais de Deus, foi onde eu vi que aquele vazio que eu sentia, tudo isso era decorrente da doutrina que eu estava seguindo. E foi onde eu passei a mudar, passei a ler e eu passei a me aprofundar mais ainda naquele livro. E eu vi que tudo que eu estava fazendo era errado. Então foi um livro que me fez ver o mundo de outra maneira. Foi um livro em que eu mudei totalmente o meu interior. E até então passei a ser batizado com o Espírito Santo. E agora sou uma pessoa renovada, uma pessoa feliz, que tenho paz no meu interior. Eu já recomendei para vários jovens, vários meninos, colegas meus, pessoas de idades que também eram espíritas juntamente comigo, que ela viu também que assim como eu mudei, assim como aquele vazio saiu de dentro de mim, também aquele vazio poderia sair de dentro dela. Então eu agradeço ao Bispo Macedo por esta literatura que me ajudou a ter uma transformação de vida. E hoje eu sou feliz. Eu agradeço muito ao Senhor Bispo Macedo por esta literatura que me fez nascer de Deus e ser uma nova pessoa. O livro Orixás, Caboclos e Guias, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias, ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Muito bem, nós vamos então agora passar aos testemunhos de pessoas que provaram da boa árvore, os frutos da boa árvore. Pessoas que estavam comendo com os ratos, com os camundongos da vida. Pessoas que estavam vivendo mal, comendo mal, morando mal, dormindo mal. Estavam verdadeiramente vivendo mal. Até que um dia conheceram o Espírito Santo. Tiveram uma experiência com Jesus. Tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. E receberam o Espírito Santo. Olha só o que aconteceu na vida dessas pessoas. Meu nome é Regiane Silveira, tenho 31 anos e antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tinha uma vida completamente vazia. A gente era uma família muito grande, só que eu me sentia sozinha. Eu era angustiada, eu tinha muita vontade de morrer, porque não tinha sentido a minha vida. Eu só chorava, eu tinha muita mágoa dentro de mim. Quando a minha mãe faleceu, parece que piorou. Como era em Minas, que eu morava, lá era assim, como não tinha nenhuma perspectiva de vida, todo mundo completava a idade e ia embora para São Paulo, vinha para cá para trabalhar, para estudar. E os meus irmãos mais velhos já tinham feito isso. Então só ficou eu e mais 3 irmãos, que eram bem pequenos. E aí, como a minha mãe faleceu, na minha cabeça, e todo mundo falava, ela tinha me deixado para cuidar deles. Então, o que eu pensava? A minha vida ia se resumir ali, naquele fim de mundo, porque era zona rural. E eu pensava assim, eu vou ter que ficar aqui pro resto da vida até criar meus irmãos. Passou uns 4 anos depois que ela faleceu e eu não queria mais ficar ali. Foi quando eu tomei coragem, cheguei pro meu pai e falei para ele. Falei, pai, eu não quero mais ficar aqui. Só que ele falou assim, você decide o que é melhor para sua vida. E aquilo para mim foi muito difícil, porque desde pequena eu fui obrigada a tomar a decisão que eu não sabia, eu não tinha base, eu não tinha estrutura nenhuma, eu não sabia o que ia ser da minha vida.
o meu cunhado, ele começou a ir para a igreja. Na minha cabeça eu pensava, vou virar crente? Não é isso que eu quero para minha vida. Era isso que eu pensava. E foi naquele domingo que eu cheguei na Igreja Universal. A minha irmã me levou, eu fui com ela, e tudo que eu estava vivendo, a tristeza, a angústia, a mágoa, tudo que eu tinha, o pastor falou na reunião. E aí ele falou que, mesmo que a pessoa estivesse nessa situação, ela podia ser feliz, só que eu não entendia como. Eu falei, mas como que uma pessoa dessa vai ser feliz? Eu não sou feliz, eu sou assim, eu sou essa pessoa. E aí ele começou a falar do encontro com Deus, começou a falar de ter o Espírito Santo, só que eu não entendia. E eu queria saber o que era aquilo. E aí ele falou na reunião de domingo que continuaria na quarta-feira. Aí ele deu um convite e eu peguei o convite para eu ir. E aí eu comecei a pedir para Deus. Toda quarta e todo domingo eu estava lá. Eu pedia para Deus me limpar, para tirar aquela mágoa de dentro de mim. E eu pedia para Deus, meu Deus, eu quero te conhecer. Eu quero ser feliz. E eu lembro que foi num domingo que eu estava buscando. E ali dentro de mim parece que foi um alívio. Foi algo assim que eu sorri sozinha. No meio da reunião parece que só tinha eu na igreja. Eu comecei a sorrir. Ali eu vi que eu já estava livre de tudo aquilo. E ali eu entendi a felicidade que ele falava, que só o Espírito Santo podia dar. Ali eu tive um encontro com Deus. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. E aí mudou tudo. Aí eu não tinha mais vontade de morrer. Pelo contrário, eu queria viver para falar para as pessoas aquilo que tinha acontecido comigo. Que era possível, sim. Eu já não chorava mais. Eu não tinha mais aquela angústia, mágoa. Passou. Tudo aquilo sumiu. O Espírito Santo, para mim, é a base de tudo. Sem ele, não tem como viver. Porque não é porque você está na igreja que não vai vir as lutas vêm. Só que com o Espírito Santo, você tem sabedoria para lidar com a situação. Você sabe o momento certo de falar. E só com o Espírito Santo que você vai ter esse discernimento, né? Você vai ter uma sabedoria diferente para você lidar com as coisas, com a situação da vida. É como se ele te pegasse no colo. E dentro de você, você tem a certeza de que no final vai dar tudo certo. Meu nome é Alessandra Zanutto, eu tenho 38 anos e antes de conhecer o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito nervosa, muito agitada, eu não tinha muita paciência com outras pessoas, então assim, isso me dificultava muito, às vezes até mesmo no trabalho, porque eu sempre tive cargos autogerenciais que com a minha agitação e a minha ansiedade atrapalhava eu tomar decisões de estratégias. Era uma pessoa que eu não acreditava no amor, porque eu vim de uma separação, a minha família, todos são separados, todos traem. Então, assim, eu não acreditava mais no amor. Então, todo o vazio que eu tinha, eu jogava em cima do trabalho. Então, eu era uma pessoa muito workaholic, essa era a verdadeira palavra, uma pessoa que trabalhava muito, porque todo aquele vazio eu externava para o trabalho. E por não acreditar no amor, eu era uma pessoa que eu saía com várias pessoas, com vários homens, mas não querendo nada sério. Então eu só tinha casos, eu não queria ter nada sério com ninguém. Eu acabei perdendo o emprego, era o emprego dos meus sonhos na época, e eu me vi sozinha, me vi isolada, tendo a minha filha para criar, o pai não ajuda. Então eu cheguei a um momento que eu passei a pensar o que eu ia fazer da vida, né? E eu tive realmente pensamentos de morte. Eu nunca tentei me matar nem nada, mas passava os pensamentos que era melhor morrer, que eu e minha filha morresse do que ter a vida que eu estava tendo. E foi até que eu recebi o convite e eu fui. E quando eu cheguei, eu vi que era totalmente diferente do que eu pensava. Eu me derramei para Deus aquele dia. Eu externei toda aquela vida que eu tive, eu consegui externar para Deus aquele dia e pedi para Deus se realmente Ele existisse e se realmente eu tivesse chances, eu iria servi-lo. Então, a partir desse momento, eu entreguei minha vida no altar.
Eu não tinha nada para entregar para Deus, nada, a não ser a minha própria vida. Então eu entreguei a minha vida no altar, comecei a fazer o que era, todo o direcionamento que era dado, eu comecei a praticar. Eu tinha bastante dúvidas, eu tirava essas dúvidas que eu tinha e fui caminhando, até que chegou um momento que eu fiz um propósito com Deus, que era algo muito forte, que era um sacrifício muito grande para mim, como pessoa, era o meu eu que ia ser sacrificado. E eu falei para Deus, eu quero te conhecer. Foi quando eu tive o meu encontro com Deus. Ali veio tudo, todo o meu passado, tudo sendo, parecia que eu estava sendo perdoada de tudo, assim, eu estava sendo realmente perdoada de todas as coisas que eu tinha feito antes de conhecer a Deus. E em seguida, eu buscando, eu querendo cada vez mais de Deus, com a minha vida sempre no altar, sendo obediente, sendo fiel, obedecendo tudo que era dado a nós, todo o direcionamento que era nos dado, eu recebi o Espírito Santo. Aí tudo mudou mesmo. Eu comecei a me sentir uma pessoa forte, eu comecei a ter paz, eu comecei a perdoar tudo aquilo que eu não perdoava, mãe, o jeito de ser da família, sabe, todas as traições que me deixavam muito chateada, aquilo eu comecei a perdoar, eu comecei a entender de tudo de onde vinha aquilo, eu comecei a ser uma pessoa mais tranquila com a minha filha, eu comecei a dar direcionamentos para ela, que até então a gente nunca tinha entrado numa igreja, então ela não conhecia, nunca tinha nem ouvido falar em Deus, então eu comecei a ensiná-la também, e de repente eu comecei a ver que eu tinha um domínio próprio, ter domínio de toda aquela ansiedade que eu tinha, aquela agitação, veio a calma, veio a paz, veio a tranquilidade, veio a certeza que tudo ia dar certo, que tudo ia acontecer no seu tempo. Não importa quais são as lutas, o que acontece, tenha certeza que o Espírito Santo está comigo, que eu vou conseguir dar a volta por cima, que eu vou conseguir fazer acontecer. Então, assim, eu acho que esse poder, essa força que vem do alto mesmo, do Espírito Santo, é a coisa mais importante que hoje eu tenho. Então, hoje, o Espírito Santo, para mim, ele é tudo. Tudo mesmo, assim, eu não coloco nada na frente dele. Tudo o que eu faço, eu peço o direcionamento dele. Todas as coisas que eu vou tomar como decisões importantes ou não tão importantes, eu peço o direcionamento do Espírito Santo, porque ele é a minha paz, é a minha fonte, é a minha base, e sem essa base eu tenho certeza que eu não consigo chegar onde eu quero e não conseguiria estar onde eu já estou. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, estes frutos são frutos da árvore, da boa árvore, que o Espírito Santo plantou, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Se você está sofrendo, se você está gemendo, se você está aflito, não importa a sua religião. Você pode ser muçulmana, budista, você pode ser evangélica, você pode ser judia, você pode ser espírita, macumbeiro, você pode ser de qualquer religião, católica, não importa a sua religião, é ou não é? O que é mais importante, a sua religião ou a sua vida? Hein? Qual é mais importante, a sua religião ou a sua vida? Pois bem, você é mais importante do que a sua religião. É assim que Deus vê você. Ele olha para o seu ser, ele olha para a sua alma, ele olha para a sua vida. Então, se você está vivendo uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida sem sabor, uma vida insossa, se você está empurrando a sua vida com a barriga, vivendo por viver, então, quiser uma oportunidade de provar do fruto dessa árvore, Igreja Universal do Reino de Deus, venha provar. Depois você fale. Primeiro prove. Prove o seu fruto para depois você, então, chegar à sua própria avaliação. Tá bom? Então, nós temos no Templo de Salomão, aqui na Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê, e você pode chegar ali, tem estacionamento, e você vai experimentar. Você não tem que pagar nada. Mas você tem que trazer a sua fé.
A sua fé é importante para que você venha provar do fruto dessa árvore. Então, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, o fruto é um só, porque o fruto é do Espírito Santo. Você é o nosso convidado. Neste domingo, então, estaremos consagrando os auxiliares meus do rádio. E que Deus tenha misericórdia, compaixão de todos os que me ouvem. E todos sejam abundantemente abençoados pelos frutos que Ele nos dá através do trabalho dessa árvore Igreja Universal do Reino de Deus. Fique com Deus e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo.